Olá a todos, sejam bem-vindos a esse novo tutorial no R. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com rasters. Então esse tutorial é bem básico, eu vou mostrar aqui quais são as livrarias principais, como carregar raster que tem uma banda só, como carregar um raster que tem mais de uma banda, como definir sistema de referência de coordenadas, alguns tipos de plotagem, como trabalhar com o crop e mask no R e também no finalzinho vamos ver alguns outros processamentos básicos com R. Então, para os que já sabem trabalhar com R, sempre o primeiro passo é definir seu sistema de sua área de trabalho, ou seja, a pasta onde estão seus arquivos e com os que você vai trabalhar aqui. Então, essa é a função que é o set working directory. E aí você coloca o caminho para o seu ambiente de trabalho. E aí tem que estar todos os arquivos com os quais você quer trabalhar. Então eu tenho aqui embaixo, vocês podem ver, eu printei na tela para ver quais são os arquivos que eu tenho. Então eu tenho o shapefile, que são os arquivos de shapefile, que são todos esses 6 aqui. Eu tenho um raster que chama L8 Medium 2021-27700, é um TIFF. Esse é o script do raster e eu tenho um arquivo slope aqui de TIFF também. Então são esses dois que eu vou carregar. A livraria, eu vou apagar esse aqui, só o primeiro que tem. A livraria que nós utilizamos para trabalhar com raster, que é o raster. Você usa a função library para chamar ela. Também pode chamar a função require, que eu apaguei aqui, que eu ia explicar ela, mas eu vou deixar ela para explicar uma outra oportunidade melhor, para mostrar como ela funciona. Mas geralmente você pode chamar ela aqui. Se você não tem instalado essa livraria, você pode ir aqui em Tools, Install Package e dá para escrever diretamente o pacote ali, ou você pode ir aqui e escrever a função que install package e coloca entre aspas o nome do pacote. Você dando um run para ela aqui com Ctrl Enter ou o run aqui no pacote, eu não vou fazer a instalação, então já vou chamar diretamente com a função library. O problema às vezes esse chamar pelo tools demora um pouquinho, aí ele fica pensando e talvez seja um bug do meu computador, mas ele demora um pouquinho. Então você coloca aqui o pacote raster, ele vai aparecer aqui, instala e chama ele com a função library. Agora, carregar os rasters e obter informações básicas dele. Temos duas formas de carregar. Você pode carregar diretamente aqui com a função raster e colocar o nome do seu arquivo. Isso, no caso, vou escrever aqui que seja um raster com uma banda só. No caso aqui, o slope, a declividade, ele tem somente uma... não chamei. Ele tem somente uma banda. Então, você chamando ele, dá para selecionar. Eu vou por aqui em cima. Vai demorar um pouquinho. Você pode chamar ele. Ele vai carregar aqui. E aí você vai ver que é um raster layer. Ele tem, a dimensão é 1000 linhas, 2000 colunas e o número total de células. A resolução espacial dele é de 5 por 5 metros, o que aqui, arredondando, né? E a extensão, outra informação que você vai ter, os cantos, o mínimo, o máximo do X e do Y. Esse arquivo aqui não tem propositalmente coordenadas, porque eu vou mostrar como você pode definir essas coordenadas. Aí tem o nome do arquivo, a fonte, o nome do arquivo e o valor mínimo e o máximo. Então, essas são as informações básicas do seu raster. E agora você pode chamar, a segunda forma de chamar, que é quando um raster com mais de uma banda. Aí você usa a função stack, que é da livraria raster também. Função stack, e aí você coloca o nome do seu raster. Se você usa a função raster, ele vai vir com uma banda só. Então, não vai funcionar para você.
Aí ele chamou, então aqui é a mesma coisa. Agora ele não é mais um raster layer, ele é um raster stack, porque tem mais de uma banda. A mesma coisa, tem o número de linhas, o número de colunas, o número total de pixels ou células e o número de layers. Então, a informação a mais que você tem aqui, em comparação com o raster layer, é o número de layers que você tem nesse raster stack. Esse aqui, a resolução desse raster é de 30 por 30 metros. Aqui também você tem o extent, o mínimo e o máximo do x e do y. E esse sim tem o sistema de referência de coordenadas. Essa é uma área que está em UK, aqui que eu estou trabalhando, então por isso que vai ser esse sistema de referência de coordenadas. Ele está projetado em UTM. E finalmente os nomes aqui das bandas. Então tem a banda 2, essa é uma imagem do satélite Landsat. Então tem a banda azul, verde, vermelho, tem o SWIR 1, SWIR 2, o NIR, SWIR 1, SWIR 2, tem a banda da temperatura, tem o NDVI, o GNDVI, o NDMI, EVI e BSI, que são índices espectrais. Então vocês têm aí um total de 12 bandas. Agora, como eu falei, o segundo caso aqui é que o nosso primeiro raster ele não tem sistema de referência de coordenadas. Como eu sei que essa imagem tem o mesmo sistema de referência de coordenadas que o meu stack, o que eu posso fazer é utilizar a função CRS, que também é do pacote raster, colocar o arquivo que eu quero definir o sistema de referência de coordenadas e eu posso simplesmente copiar esse sistema de referência de coordenadas que está aqui, que eu sei, porque eu sei por antecedência que essa imagem, esse raster layer, tem o mesmo sistema de coordenadas que o meu raster stack. Então, eu simplesmente posso copiar isso aqui, pôr entre aspas, e definir o sistema de referência de coordenadas. A segunda forma é usar a função CRS em maiúscula, também do pacote raster, e definir com essa nomenclatura, que é um pouquinho diferente. Então, o EPSG, que é o 27700. Eu já também sabia por antecedência qual que é o elipsoide dessa área. Então, é uma área que está em UK e o sistema de referência de coordenadas é o 27700. Se ele estiver em global, geralmente você põe assim, que é o 4326, que é o WGS84. Mas no caso, como ele está projetado e tem esse sistema de referência de coordenadas, vamos deixar ele assim. Então, quando você chamar de novo o raster, vocês vão ver que ele já vai mostrar aqui o sistema de referência de coordenadas. Eu vou carregar de novo e eu vou fazer da outra forma, para vocês verem que ele funciona também. Ele dá um warning message, mas ele funcionou. Então, ele vai definir, os dois fazem a mesma coisa, é simplesmente jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Às vezes é bom saber os dois, às vezes você não sabe todo esse nome longo aqui, eu também não sabia. Às vezes você sabe esse número aqui, que é o 4326 ou 32700, ou o nome que você pode procurar facilmente. Então, por isso, aí você tem essas duas opções. Tudo bem, então já carregamos o raster de duas formas, como um raster ou como um stack, raster layer. Definimos o sistema de referência de coordenadas, são passos básicos, né, que temos que fazer com qualquer raster. E aí agora nós queremos ver onde está essa área, né? Sempre queremos plotar, um plot sempre é bom. Então eu vou usar a função plot do R, bem comum, bem conhecida. O que eu fiz aqui, eu dividi a minha janela com essa função par, ela serve para você dividir a sua janela, dá para dividir ou em duas linhas, ou em duas colunas, ou você pode definir aqui. Então, o que eu fiz aqui é definir uma linha e duas colunas. É isso que representa um aqui uma linha e esse aqui duas colunas. Para eu poder plotar um do lado do outro. Vocês estão vendo aqui. Vou só agrandar um pouquinho. Se eu posso também trocar, posso plotar 2 e 1. São duas linhas e uma coluna. Demora um pouquinho, às vezes. Só que eu achei esse jeito melhor. Vou trocar de novo aqui. Então, sempre é para poder ter uma visão dos nossos conjuntos de dados. Vocês estão vendo que eles estão
mais ou menos no mesmo, na mesma área. Então, só que esse slope aqui é maior, cobre uma área maior do que esse aqui. Vocês estão vendo também a diferença na resolução, é no tamanho do pixel, que aqui é 30 metros e aqui é 5 metros. E essa é uma coisa que nós vamos ver hoje também, como transformar, como converter, como trocar a resolução espacial de cada um desses rasters. Tem esse jeito de plotar, e é lógico, você pode modificar aqui, dá para trocar as cores, dá para colocar um título, dá para modificar, então é tudo, isso aí dá tudo um curso de plotagem de gráficos no R, que não é o nosso objetivo aqui. O objetivo aqui é mostrar como trabalhar com rasters. E geralmente quando você está trabalhando no R, você somente quer plotar para ver se está tudo bem com o seu raster, antes de fazer qualquer outro processamento, não é? Então agora que eu vou fazer... tem uma outra forma aqui de plotar que estava esquecendo. É com a função image. Então, com essa função image, você também pode plotar ela. Olha como que ela vai ficar. Fica um pouquinho diferente. Esse aqui é o L8 e esse aqui é o slope. Eu vou plotar somente uma de cada vez. Vou plotar a primeira imagem, vocês estão vendo ali. Esse é o L8, ele ficou um pouquinho esticado. Se vocês cortarem aqui, ele vai ficar... Agora ele tá no seu tamanho original. E aí, vocês estão vendo que ele corta um pouquinho. Então, dependendo de como você ajusta aqui o seu... Vamos plotar novamente. A sua área aqui, ele vai plotar certinho ou não. Então, tá vendo que ele cortou um pouco. Então, essa função eu não uso muito. Eu prefiro o plot. E uma pequena coisa que eu esqueci de comentar aqui, é que se você quiser plotar somente uma banda do seu stack, do raster que tem mais de uma banda, você tem que selecionar com essas chaves aqui, acho que é chaves, não é colchetes. Tem que selecionar o número da banda que você quer plotar. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero plotar a primeira banda, só a primeira banda. Não, eu quero plotar só a segunda banda. Não, eu quero plotar só a quinta banda. E você vai colocando ali. Agora, vamos supor que você quer plotar todas, então você tira todos esses números chaves e coloca somente ele. Ele vai começar a plotar todos aqui, só que ele tem um limite, acho que é desses 6 ou 15, 2, 4, 6, 8, 10. Nesse caso ele plotou todos, mas se tem acho que mais de 10 ou 15 bandas, ele não plota todos, ele plota somente uma parte. Então sempre é bom para você ter uma ideia de a distribuição da sua imagem, para conferir se está tudo certo, os valores. Esses valores são muito altos porque eu peguei a imagem sem processar nem nada, sem fazer nenhum cálculo. Então, é sempre bom conferir tudo certinho. Agora, o que eu vou fazer, eu vou voltar a plotar somente uma imagem aqui, porque eu quero agora chamar um shapefile. E para chamar um shapefile, que é um vetor, um polígono, ou o perímetro de uma área, ou alguma outra coisa que você queira plotar aqui. Então, eu tenho uma área que eu desenhei para esse... Eu quero ver onde está esse shape. Então, usando a função shapefile do pacote raster, hoje somente o pacote rasters, estamos trabalhando, mas tem outros pacotes, tem o pacote SF, tem o pacote RGDAO, que você também pode utilizar para carregar shapefile, só que acho que o pacote RGDAO, eu acho que eu já falei em algum dos vídeos, ele vai ser descontinuado ano que vem, então por isso eu vou migrar para outros pacotes. Então, usando a função shapefile, você chama somente o arquivo SHP. Se vocês lembram, o shapefile ele tem mais de um arquivo. Mas aqui ele somente chama um e já entende que é para chamar todos os outros, tá bom? Então aí você pode plotar somente ele. Aí você tá vendo essa área, qual que é o contorno dessa área. Mas o que eu vou fazer aqui, eu vou plotar de novo a minha imagem. Em vez de plotar a área só assim, eu vou colocar um at equal true. E eu vou plotar essa área em cima do meu raster. Isso também é bom para conferir se está tudo certo com o seu shapefile. Então você tem uma ideia que essa é a minha área, meu shapefile, está tudo certo, pronto certinho. Vou fazer a mesma coisa com o outro raster. Então vocês estão vendo aqui a diferença, ó. Então, a nossa imagem está mais ou menos cobre somente essa área. Vocês lembram, né?
Já esse arquivo do slope, da declividade, ele vem maior. Então, aqui nós vamos cortar também. Então, o que eu fiz aqui depois foi plotar. Eu plotei os dois juntos, né? Como eu já tinha feito, para mostrar para vocês. E dá para plotar os dois juntos, vocês podem ver aqui. É tudo isso aqui bem básico de processamento, para começar, para pegar, para saber como funciona. Então, agora vamos supor que nós queremos somente essa área da imagem, essa área do shapefile. Não queremos todo o raster, nós queremos somente a área daquela imagem. Aqui, nós vamos usar duas funções, que tem a função crop e a função mask. Então, eu vou mostrar a diferença delas. Então, é bem simples, você chama a função crop, chama a sua imagem, e aqui esse raster, que é um stack que tem várias bandas, ele vai cortar todas as bandas por igual. E você chama o polígono que você vai utilizar para cortar esse raster. Então, eu vou cortar esse raster, definir um novo nome para esse raster como L8 crop. Agora, eu vou plotar a primeira banda só. Vou limpar aqui para que ele fique em toda a área. Vou plotar a primeira banda só. E aí eu vou plotar a área em cima. Eu vou só chamar de novo para vocês verem como que ele fica. Então, era essa área antiga e é essa área nova. Então, dá para ver ali. Então, a diferença, ele cortou. Ele não cortou pela área certinho, pelo contorno certinho do shapefile. E isso é importante, porque depois eu vou mostrar a outra função, que é a função mask, como que você faz com ela. Ele somente cortou pelo extend. O extend seria tipo como, supor que você desenhou um contorno ao redor do seu, um quadrado ao redor da sua área, e ele cortou por aquela área. Então, só para vocês terem uma ideia da diferença da função crop. Então, a função crop, ela não corta pelo perímetro certinho do seu shapefile, não é como a função mask, que eu vou mostrar agora. E aí, eu vou fazer a mesma coisa com o slope, a declividade. Essa é a nova... Vamos ver se vai plotar aqui. Se vocês lembram, aqui embaixo toda a área que nós tínhamos. E essa nova aqui é o recorte o extend do nosso shapefile. Eu vou plotar aqui os dois para vocês verem como ficou. Então, agora o slope recortado e a imagem recortada e o slope recortado. Então, tudo certo ali. Então, para vocês terem uma ideia da diferença, o crop, ele não corta certinho pelo contorno do shapefile. Ele vai cortar ao redor. Agora, a segunda função, que é a função mask. Então, eu vou chamar a função mask. É do mesmo jeito que a função crop. O único que muda aqui é o nome da função. E aí, eu vou chamar esse meu novo objeto como L8 mask. E eu vou plotar esse meu novo arquivo. Vou também chamar a função para o slope. E vocês estão vendo aqui a diferença. Vocês estão vendo aqui que ele cortou. Só que prestem atenção, ele cortou agora sim certinho pelo contorno do shapefile. Mas se vocês prestam atenção, ele ainda está considerando toda a área aqui da imagem anterior. Então, eu vou chamar somente, vou plotar somente aqui a imagem original e a imagem mascarada do Landsat. Então, vocês estão vendo aqui. O que ele faz, ele não corta aqui certinho, ele só mascara, ele só extrai aquela informação, mas ele mantém o extend da imagem. Então, vocês estão vendo aqui, ele mantém certinho. Aqui é tudo valor nulo, por isso não está aparecendo, mas tem valor aqui sim. Agora vai ser a mesma coisa com o slope. Por isso que vocês veem, tipo assim, porque parece que ela está mais no fundo. Vou plotar aqui. Essa é a imagem original e essa é a imagem mascarada. Então, ele vai manter o extend. O extend da imagem vai ser a mesma coisa. Como se fosse que você apagou tudo isso aqui, colocou tudo o valor NA e deixou somente essa área.
Ver a diferença? Agora eu vou plotar aqui, então, tomei a área mascarada e a área que foi cortada. Para vocês terem uma ideia da diferença. Então, cortou pelo extent, deu o zoom, parece que trouxe para frente e excluí todo o restante aqui. Esse aqui não, esse aqui somente apagou o que tinha aqui, a imagem, e somente deixou o que nos interessa aqui dentro do contorno do perímetro, do perímetro desse shapefile. Então, por isso que é importante aqui no R você utilizar os dois juntos. Então, por isso eu coloquei crop and mask together, que é junto. Então, primeira coisa que você faz, primeira coisa que você faz é o crop, por isso que eu já chamei aqui o meu L8 crop, e depois você mascara. Você corta primeiro e depois você mascara a imagem. Então, aí você corta, plota, e aí agora sim deu certinho. Só que lembra-se, aqui ao redor ele tem valor, só que tem valor nulo, tem valor NA. Não é que não tem valor, ele tem. E o segundo, a mesma coisa, já cortei, usei esse slope crop, chamei a função mask e agora eu plotei essa imagem e vocês vão ver ali certinho. Estão vendo a diferença? Agora ficou bom. Então, você tem a imagem e tem o slope cortado e mascarado certinho. Agora tem uma outra função que eu acho mais interessante utilizar. E eu vou explicar que essa função draw extend, porque ela, você pode desenhar a área que você quer cortar. Não precisa de um shapefile. Então, eu vou plotar aqui a minha imagem de declividade, que é o SLP, e eu vou criar um novo objeto que chama A1, e eu vou chamar a função draw extend. Quando eu chamar essa função aqui, ele vai me dar a opção, tá vendo que apareceu uma cruz? Você pode desenhar. Então, vamos supor, eu quero cortar, primeiro faz um ponto, eu quero cortar essa área. E ele vai desenhar aqui para você. E agora, no meu crop, eu vou utilizar esse novo quadrado que eu criei. Então, se eu cortar isso aqui e eu plotar, ele vai cortar certinho pela área que eu acabei de criar. Vocês vão ver aqui. Eu vou plotar os dois juntos para vocês verem que é sempre mais fácil de ver. Vou chamar de novo aqui a função com esse draw extend. Vou plotar o 2 e eu vou plotar o original. Vocês vão ver aqui. Esse é o cortado e essa área foi essa área aqui que nós selecionamos. Então, tá vendo a diferença? Então, com essa função draw extend, é melhor do que chamar um shapefile, porque ele vai cortar certinho por sua área. Não vai ser como o caso do shapefile, que ele vai cortar somente ao redor do seu shapefile. Então, sempre é bom. Se você sabe a área que você quer cortar, se você consegue desenhar aqui dentro do R, às vezes é melhor. Aí você não precisa criar um novo shapefile fora daqui da sua área, fazer todo esse trabalho de novo. Mas vocês têm as opções, né? Vai depender de cada um. E aí, vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar de novo o draw extend e eu vou desenhar aqui para a minha imagem. Vou cortar com a função crop e eu vou chamar de novo. Vocês estão vendo? Legal, não é? Então, fica certinho o corte do seu perímetro. Tá bom? Então, são duas formas de você cortar e mascarar as imagens no R. E agora, finalmente, o que nós vamos fazer é uma reamostragem. Se vocês lembram, vou chamar de novo aqui, essa imagem, que é do Landsat 8, ela tem 30 metros, se vocês lembram. E o slope, a declividade, ela tem 5 metros de tamanho de pixel. E às vezes nós queremos que todos os rasters com os quais nós vamos trabalhar, que eles tenham a mesma resolução, porque senão você não consegue juntar elas, não consegue fazer um stack. Então, vamos supor que eu quero juntar essas duas imagens. Então, uma delas vai ter que transformar para a resolução da outra, para o tamanho de pixel da outra. E você faz isso com a função resample. Então, tem duas opções aqui. Você pode transformar do 30 para os 5 metros. Então, eu vou transformar a imagem L8
para 5 metros. Então, sempre vai primeiro a imagem que você quer transformar e a imagem que você vai usar como modelo ou como o tamanho do pixel. E tem dois métodos aqui que é importante saber. Tem o método bilinear e tem o método nearest neighbor, que é o vizinho mais próximo. Para quando você for mudar a resolução de maior para menor ou de menor para maior, eu sempre vou utilizar esse aqui, porque ele não vai mudar o valor do seu raster. A única coisa que ele vai fazer é, vamos supor que você tem o seu raster quadrado, ele vai dividir em 4, ou no caso aqui em 6 partes. Acho que vamos desenhar aqui, né? Melhor desenhar. Ou vamos dar um zoom aqui, vamos ver se vai dar para ver. Vai dar para ver, né? O que ele vai fazer é, vamos supor que esse é um pixel aqui. Esse é um pixel de 30 metros. A única coisa que ele vai fazer é dividir o pixel no tamanho que você quer, vai ser 5 metros. E esse valor do pixel que está aqui, ele vai dar o mesmo valor para todos os pixels que estão aqui dentro desse pixel maior. Então, ele não vai mudar o valor do seu pixel. E às vezes é bom porque não é isso que você quer, principalmente quando você está transformando de um tamanho de pixel maior para um tamanho de pixel menor, porque você não quer trocar o valor desse raster. Você simplesmente está fazendo um ajuste para poder encaixar esse raster com um raster de melhor resolução espacial, tá bom? Já o bilinear, ele vai fazer um cálculo. Ele vai fazer um cálculo entre os pixels vizinhos, os 4 cantos, então por isso que não vai ficar muito bom. Eu vou fazer esse método primeiro. Então, eu vou reamostrar primeiro de 30 para 5 metros. Vou utilizar a função resample. E eu vou plotar aqui a minha imagem de 30 metros e a minha imagem a minha nova imagem de 5 metros. Então, vocês estão vendo aqui. Essa área e essa área aqui. Olha a diferença. Por que aconteceu isso? Porque acho que é uma questão da visualização, não é? Esse ficou mais pequeno, deixa eu ver, ficou menor, né? É questão de visualização mesmo. Então, tá vendo? Vocês estão vendo aí a diferença. Vamos conferir. Vou chamar esse aqui, ver se fez tudo certinho. Ele tem que ter 5 metros agora. Vocês lembram? A resolução do SLP, ou slope da declividade, era esse aqui, que era de 5 metros. E a resolução da minha imagem original, vocês se lembram? É de 30 metros. Está aqui. Tá bom? Então, agora o que nós vamos fazer é o contrário. Vamos passar de 5 para 30 metros. Ah, mas antes, eu vou colocar aqui o bilinear. Vou usar outro método. Eu acho que é esse, o bilinear. Ele fez. Então, guardem essa imagem aqui, vocês estão vendo. A única coisa que fez foi diminuir o tamanho do pixel. Não houve troca, não houve mudança no valor do pixel. Agora, prestem atenção nessa imagem. Olha como ela ficou mais suavizada. Estão vendo aqui? Parece que suavizou todos os valores. Isso aqui eu não gosto muito como ela fica, principalmente para plotagem. Ela fica muito suavizada e parece que perde um pouco o que a gente quer mostrar, perde a originalidade. Então, eu não recomendo usar esse método porque ele muda o valor do pixel e não é o que nós queremos, principalmente, como eu falei, quando você está transformando de pixel maior para um tamanho de pixel menor, tá bom? O segundo aqui é transformar de 5 para 30 metros. Esse sim é um procedimento mais adequado, porque você tem um tamanho de pixel menor, você quer transformar para um pixel maior, e aí o que você pode fazer é agregar esses pixels ou fazer algum tipo de cálculo lá para poder representar aquela resolução espacial. Então vamos fazer a mesma coisa, a imagem que queremos transformar, a imagem que vamos usar como modelo e o método que é dos vizinhos mais próximos. Vou plotar novamente aqui, vou plotar a minha imagem original, vocês estão vendo? Olha a diferença. Então, agora, ela tem, olha como mudou, não é? Então, nesse caso aqui, ele fez uma agregação, porque ele passou do pixel menor para um pixel maior. Então, por isso que você tem uma diferença muito grande ali. Então, agora vamos fazer com o bilinear.
para vocês verem como fica. Fazer, chamar, plotar. E a mesma coisa, ele ficou mais suavizado, vocês estão vendo? Então, o que geralmente recomendam para usar o vizinho mais próximo, que é o NGV, quando você não quer suavizar a sua imagem. Então, nesse caso aqui, acho que, lógico, não ficou bom, porque não é mais correto transformar de 5 para 30 metros. Mas, geralmente, eles recomendam usar o vizinho mais próximo quando você quer manter o valor do pixel. No caso, quando, por exemplo, quer transformar uma imagem categórica, um raster categórico. Então, vamos supor aquele valor do raster é 1 e eu quero manter o valor 1. Então, você usa o NGV. Ou você que falar, não, eu quero minha imagem bem suavizada, NGV. Aí você transforma e usa o NGV. Tá bom? Passamos por operações bem básicas aqui no R, mas eu acho que são bem importantes. É o que mais utilizamos em processamento, em análise geoespacial aqui com rasters. Então, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo vídeo. Muito obrigada!